Oi, gente linda, tudo bem com vocês? A gente vai falar um pouquinho agora sobre trauma dental alveolar, tá? Essa aula não é muito extensa, ela é bem curtinha e ela é bem objetiva. É mais falando mesmo sobre a avaliação do paciente, né? O acolhimento do paciente e também das classificações das lesões e também o que se fazer em cada uma delas, né? Bom, o traumatismo dental alveolar, ele é uma lesão que vai ser caracterizada por envolver tanto elementos dentários quanto tecido de suporte periodontal, estruturas moles e ósseas da face. Giovana, obrigatoriamente todas essas coisas juntas, dente, tecido, nananana, não. Pode ser que sejam duas combinações, ou várias, ou todas se combinando entre si, ou só uma, né? Por exemplo, quando é a título só, de uma lesão em dente, um trauma em dente. E aí a etiologia do trauma ela é bem diversa, né? A origem do trauma é muito diversa. É muito comum terem acidentes automobilísticos. A gente sabe que aqui na cidade, né? Infelizmente, as pessoas têm muito ainda esse costume, né? Principalmente final de semana, feriado, nananã, a galera bebe e vai dirigir, que é muito perigoso. Acidentes motociclísticos também muitas vezes decorrentes tanto da imprudência mesmo, como de bebidas alcoólicas. No interior, principalmente em alguns interiores, não é obrigado o uso do capacete, apesar de alguns estarem mudando, né? E começar a ser cobrado, mas muitos não são comuns, tá? A galera ainda tem essa essa mania, né, esse costume de andar por aí de moto e sem capacete. Lesões por armas de fogo, infelizmente a gente vive numa cidade muito perigosa, né? Então, lesões por armas de fogo, agressões, pode ser decorrente de acidentes esportivos, acidente de trabalho, queda. E aqui na queda, né, principalmente crianças, né, costumam cair, enfim, fraturar os dentes, principalmente os incisivos. E aí, quando você recebe o paciente, é muito importante você ter informações a respeito da história daquele trauma. Então, se o paciente está consciente, ele mesmo pode te dar essas informações de como aconteceu e tudo. Se não, se ele estiver acompanhado, de repente familiares ou testemunhas, né? E aí você já parte para a galera do suporte do SAMU, né? Que veio na ambulância com aquele paciente, que foram as pessoas que pegaram aquele paciente na região onde aconteceu o acidente, aí eles conseguem ter informações de pessoas que estavam passando no local, enfim. É sempre importante você saber a história do trauma. E como foi que aconteceu esse acidente, né? E aí a gente volta para a etiologia, saber também a intensidade desse trauma, quando que esse trauma aconteceu, porque isso vai facilitar o tratamento, avaliar se tem edema pós-trauma. Tem uma paciente minha que a gente finalizou o caso dela recente, ela é uma criança, ela tem 10 anos, e aí ela sofreu um trauma, e quando ela nos procurou, já tinha 1 ano e 2 meses mais ou menos que ela tinha sofrido trauma. Ela sofreu esse trauma, foi no posto, e aí foi feito o acesso endodôntico de início, né? Que, enfim, nem, nem era assim o ideal, porque em criança, quando possível, a gente tenta fazer a pulpotomia, né, desse dente, tentar colocar o dente de novo para viver, né, estimular sangramento e tal, enfim. Mas ela procurou a gente há 1 ano e 2 meses depois, então isso dificultou um pouco a recuperação e a gente precisou fazer uma apsificação, partir para um tratamento endodôntico, né, que não é muito legal numa criança, mas foi o que a gente tinha em mãos ali naquele momento. E aí é importante você solicitar os exames de sangue, então solicitar as panorâmicas, tomografia computadorizada, né, no caso de repente, de um trauma mesmo local, né, dentário, pode ser uma periapical mesmo, o paciente chegou no teu consultório, quebrou o dente, e aí tu vai ver ali só a nível de coroa e raiz, né, ver o que foi que aconteceu, quando não é um trauma tão extenso assim. E aí é importante você ter a ciência, né, do histórico médico daquele paciente, então saber se ele tem alergia a alguma medicação, a alguma substância do tipo. Não sei se eu já falei a vocês, mas lá na clínica
Um colega foi atender a paciente disse que não tinha alergia a absolutamente nada, ele ia fazer uma endo, era uma restauração, não sei, era algum procedimento que ele precisava fazer o isolamento. E aí, quando fez o isolamento, a mulher começou a ter reação alérgica porque ela tem alergia ao látex. Então, às vezes os pacientes não sabem o que é de fato importante pra gente ou não. E aí, enfim, deu certo, foi aquele corre-corre, precisou improvisar, né? O isolamento foi feito de outra forma. Mas é importante vocês saberem de tudo, assim, que o paciente tem alergia. Você tem alergia, chegou a ter alergia alguma vez a qualquer coisa que o senhor ou a senhora lembre? Porque é muito importante. Avaliar se o paciente toma alguma medicação, né? Porque, porventura, essas medicações, elas podem vir a ter interações com medicações que você precisa e vai passar. E aí pode ser que haja complicações, porque afinal de contas você não sabia das medicações que o paciente já toma costumeiramente, né? Avaliar se ele tem doenças sistêmicas, e aí você precisa saber para avaliar a questão do anestésico que você vai usar. Tem que avaliar se o paciente é imunossuprimido, se não, se é um paciente gestante, enfim. E aí você vai partir para uma inspeção extrabucal, né, onde vai ser feita a avaliação crânio-face. E aí esse exame ele vai ser feito por meio da palpação mesmo, aquele exame extrabucal que a gente faz quando o paciente chega, né, na anamnese. E aí é importante que ele seja feito de cima para baixo, então aqui na região da testa, em região ao queixo, e a gente pode palpar também a região do pescoço, né, região mandibular também. É importante que seja feito bilateral e simultaneamente, né? Então você vai palpando tanto o lado esquerdo quanto o lado direito ao mesmo tempo para você avaliar, né, se há algum desnível, alguma coisa diferente de um lado ou de outro. E aí é importante avaliar sinais clínicos e relacionar esses sinais clínicos com certas fraturas que o paciente possa vir a apresentar. E aí avaliar se o paciente apresenta lacerações, abrasões, equimose, hematoma, edemas, depressões, né? Como eu falei, quando você está tateando, ver se tem alguma estrutura que está aí com a depressão, alterações de contorno, alterações de simetria. Depois você parte para uma inspeção intrabucal, onde você vai avaliar mucosa, gengiva, dentição, língua, oclusão, e aí você vai avaliar sinais, né? E sintomas, se existe alguma mobilidade em algum dente, ou se o dente está deslocado, por exemplo, se há algum sangramento, sensibilidade dentária, se o paciente relata algum tipo de dor, né, no local. E aí a gente parte para as classificações das fraturas. A fratura coronária, como o próprio nome já diz, é muito fácil você saber, porque é uma fratura que acontece em coroa. Aí, Giovana, o meu paciente chegou lá e a coroa dele estava fraturada. Pronto, a fratura é de coroa. Não, ela pode ser uma fratura corono-radicular, que a gente vai ver posteriormente. Então é importante solicitar o exame para você ver como é que tá a raiz daquele dente, tá? E não obrigatoriamente porque ele chegou com o dente rígido, mas ele sofreu um trauma. Ele sofreu um trauma, mas não tem nada aqui, porque o dente, a coroa tá rígida. E se a fratura fosse a de raiz? Como é que você vai saber? Então a gente volta aí para a importância dos exames de imagem, né? E aí, falando da fratura coronária, né? São lesões que são muito frequentes na dentição permanente. A causa mais comum, geralmente, é um impacto frontal. E aí pode chegar a atingir a polpa ou não, ela pode ser somente em coroa. E aí, a depender de onde foi atingido, se foi só a nível de esmalte, se foi esmalte dentina, se chegou à polpa, vai mudar sim a sua conduta de tratamento, né? E aí, quais são as características clínicas? É uma perda de substância de esmalte e ou dentina, né? Que pode ser uma perda só de esmalte ou de esmalte e dentina. Costuma não haver sangramento, né? E pode haver dor local, afinal de contas, principalmente relacionada à sensibilidade, né? Pelo risco da exposição dentinária e também pelo risco da exposição pulpar. E aí, qual é uma coisa importante? Eu falei aqui que não há sangramento. Giovana, nunca há sangramento? Não, pera. Se isso for a nível de esmalte dentina, mas aí se eu tenho uma exposição pulpar, aí nesse caso vai haver sangramento, entendeu? E aí, como os tratamentos, né, vão depender da intensidade do trauma. Você pode fazer restauração ou colagem de fragmento, né, quando é permitido, se o paciente trouxer o
o pedaço do dente, né, que caiu, fragmento dentário. Se você vê que é possível ainda fazer, né, uma colagem, de repente, quando é só esmalte dentina. Pode ser feita uma pulpotomia, né, que era esse caso da paciente que eu falei, que quando os pacientes são jovens costuma-se tentar optar por isso. Capeamento pulpar ou um tratamento endodôntico convencional, né? E aí, existe outro tipo de fratura, que esse vai envolver coroa e raiz, que são as fraturas corono-radiculares, onde existe uma perda da substância, e aí pode ser uma perda de substância que vai envolver esmalte, dentina e o próprio cemento. Costuma ter sangramento e dor. E aí, os tratamentos costumam ser quais, né? Quais são as opções de tratamento? E aí, mais uma vez, isso vai depender da intensidade do trauma, do tipo do trauma, enfim. Costuma ser feita a remoção do fragmento coronário, mais a restauração, né, supragengival. Remoção do fragmento coronário, suplementado por uma gengivectomia e ou uma osteotomia. Pode ser feita a remoção do fragmento coronário e a extrusão cirúrgica ou ortodôntica da raiz. Pode ser feito um tratamento endodôntico com prótese fixa. Ah, Giovana, mas a raiz está fraturada, tá? Mas só que é possível, sim, né? Fazer colocar o cemento nas paredes e tal. E dependendo de que tipo de fratura for, né? É possível você fazer um reparo. Mas isso é sempre, Giovana? Não, nem sempre. Dependendo de como tiver essa fratura, a extensão, a posição da fratura, pode ser que nem seja possível fazer nada disso que eu coloquei para vocês. Talvez a única opção para esse paciente seja mesmo fazer a exodontia desse dente, tá? E aí temos as fraturas radiculares, ó, como vocês podem ver aqui nesse exemplo, né? E foi exatamente o que eu acabei de falar. O paciente chegou, ó, tá aqui, a coroa está intacta. Isso significa que, pronto, o paciente veio com histórico de trauma, eu vi que a coroa do dente dele está intacta, significa que ele não tem nada, que ele não sofreu nenhum dano. Não, não significa. Então, pede um exame de imagem, tá aqui, ó, claramente você consegue observar. A coroa tá ok, mas olha a fratura aqui, onde é que tá, ó, bem na raiz, né? E aqui não tem muito o que fazer, ó. Essa fratura aqui tá complicado, né, de salvar esse dente. Enfim, as fraturas radiculares, elas são lesões que são relativamente incomuns, né? Mas elas existem, né? Porque é incomum que não existe. Por que elas não são tão comuns? Porque dificilmente você vai levar uma pancada onde vai ser atingido a coroa do dente, ele vai ficar intacto e vai lesionar a sua raiz. Mas acontece. Costuma derivar de um impacto horizontal, como característica clínica, né? Pode apresentar um hematoma intrarradicular, né? Costuma ter a exposição da polpa, mas como eu falei, pode ser que não tenha também. Costuma ter sangramento, né? E também o paciente sentir dor. Os tratamentos costumam ser a reposição dental, a imobilização semirrígida por 3 meses e o tratamento endodôntico após 10 dias do trauma. Como também pode ser feita a exodontia, como eu falei para vocês, isso vai depender muito vai depender muito do do tipo de lesão, né? Como é que essa lesão atingiu aí esse dente, tá? E aí vamos partir para a concussão e subluxação. A concussão, ela costuma ter o dente costuma apresentar hemorragia e edema no interior do ligamento periodontal, devido ao impacto. Esse dente vai se tornar sensível à percussão e à mastigação, apesar de ele permanecer firme no alvéolo. Costuma ter, né? Aqui tá dizendo que não costuma ter, mas pode ter ou não sangramento, tá? É só porque, assim, tem alguns casos onde não tem sangramento, mas tem outros que acabam tendo esse sangramento, mas esse sangramento, ele não é derivado do dente, ele é derivado do trauma ao ligamento periodontal. Deu pra entender? E aí o paciente costuma sentir dor. E já na subluxação existe uma ruptura das fibras do ligamento periodontal, onde existe um afrouxamento do dente sem ter o deslocamento desse dente e o paciente vai sentir dor também, tá?
O tratamento deles dois, dos dois casos, tanto concussão quanto subluxação, costuma ser o quê? O alívio oclusal e a prescrição de analgésicos e anti-inflamatórios para aquele paciente e o acompanhamento, né? Em relação à extrusão e à luxação lateral, tanto faz luxação ou deslocamento lateral, tá? É a mesma. A extrusão, ela costuma ser derivada, né, de um impacto agudo que vai forçar o dente para fora do alvéolo. Essa imagem aqui que eu trouxe para vocês, ela é uma foto de extrusão? Mas isso aqui não é extrusão em decorrência de um impacto, né, de um trauma. Aqui é uma extrusão devido ao antagonista ser uma região edêntula e a gente sabe que quando o dente não tem um antagonista, aquele dente costuma extruir, né? Então eu trouxe a imagem mesmo para vocês tentarem lembrar, né, disso, como é que acontece a extrusão do dente. Só que aqui no trauma é em decorrência de algum impacto agudo. E aí, quais são as características clínicas, né? É o deslocamento axial do dente para fora do alvéolo. O dente vai estar frouxo ali dentro do alvéolo, mas ele ainda vai estar seguro pelas fibras periodontais intactas na região palatina, visto que o impacto costuma ser o quê? Frontal, né? Então, costuma ter esse impacto aqui e romper pode ter o rompimento das fibras do ligamento pela vestibular. E aí é onde entra aquela questão do possível sangramento que eu falei para vocês, tá bom? A luxação ou deslocamento lateral, né? Ela já é um impacto horizontal que vai forçar a coroa para a palatina e o ápice para a vestibular, como mostra aqui na figura. E aí existem algumas zonas, né, de ruptura do ligamento periodontal, pode vir a atingir polpa e também ao rompimento, pode haver, né, muito comumente o rompimento de osso, principalmente porque o osso nessa região frontal ele costuma ser um pouco mais fininho, né? E aí, como características clínicas, apresenta uma coroa que vai estar deslocada na região horizontal para a palatina. O dente permanece firme dentro do alvéolo e a percussão ele vai ter um sonzinho alto e metálico. Ah, Giovana, tá, beleza. E esse som alto e metálico, ele vai significar o quê? Pode significar aí, muito provavelmente, que teve uma anquilose nesse dente, tá bom? E aí, como tratamento, né? Tanto da concussão quanto tanto da extrusão, perdão, quanto da luxação, seria o reposicionamento atraumático, né, a fixação ortodôntica, a prescrição de analgésicos e anti-inflamatório e a imobilização, costuma ser a imobilização semi-rígida, que há com fio ortodôntico, entre 2 a 3 semanas mais ou menos, tá? Em relação à intrusão, a intrusão ela costuma ser o impacto que é horizontal, né? E aí esse impacto costuma ser de baixo para cima, então pode ser uma queda, por exemplo, e o dente ele vai ser empurrado para o interior do alvéolo. A lesão vai ser no ligamento periodontal e isso vai costumar levar à anquilose. Costuma ter um dano pulpar e pode ou não haver um sangramento, mas é extremamente doloroso, tá? Quais são os tratamentos, Giovana? É aguardar a erupção espontânea. Também pode ser feita uma extrusão por meio da ortodontia, né? Pode ser feito um tratamento endodôntico, pode extirpar a polpa, né, 2 semanas após a lesão. E a prescrição de anti-inflamatórios e analgésicos, tá bom? A fratura do processo alveolar, ela costuma ter como característica, né, a perda de substâncias intraligamentares, costuma haver edema intraligamentar também, costuma ter sangramento e o paciente sente dor. Como tratamento, realmente, a imobilização rígida, né, por 4 semanas, e aí aqui, ó, coloquei para vocês o post-it, né, sobre a imobilização rígida, e aí entra a barra de Erich. E a prescrição de analgésicos e anti-inflamatórios. Em relação à avulsão, né, a avulsão ela apresenta como característica a perda do suporte dentário, então aqui é uma perda total, né, porque você vai ter perda do ligamento e o dente ele literalmente ele sai do alvéolo, né? Há sangramento, o paciente sente muita dor. E aí, como é que funciona o tratamento? Primeiro, o tratamento começa onde, né? Com a preservação do dente em algum tipo de solução. Que aí
Em seguida, né, o paciente chega, é feita a anestesia nele, depois é feita a limpeza desse alvéolo, aí é feita a reimplantação desse dente, imobilização semi-rígida, né, com o fio ortodôntico por 2 a 3 semanas, tratamento endodôntico após 10 dias e verificar se o paciente está imunizado contra o tétano. Aí aqui, em relação aos meios de conservação, eu vou falar aqui para vocês alguns exemplos, né, que seriam soluções salinas fisiológicas, né, que é o soro, sangue, a própria saliva, meios de cultura de tecido, leite. E esses meios de conservação que eu falo para vocês, eles apresentam um equilíbrio osmótico com os tecidos pulpares e periodontais. Então, é importante para manter aí o dente pronto para ser reimplantado. E quanto menos tempo esse dente ficar fora do alvéolo, melhor, né? Um melhor prognóstico vai se ter aí esse paciente, tá? Em relação a saber se o paciente está imunizado contra o tétano, é um protocolo, tá? Então é importante você fazer esse tipo de pergunta para o seu paciente, porque o indivíduo que ele está ferido, né? Ele tem um agente etiológico suspeito. Se ele não é vacinado, o que é que vai ser feito? Vai ser feito um soro antitetânico. E depois desse soro antitetânico, esse soro antitetânico é só assim, de imediato, né? Para prevenir de que realmente o paciente venha a desenvolver um tétano. Mas aí, posteriormente, ele vai continuar com o esquema de vacinação normal das 3 doses. E se o paciente recebeu as 3 doses da vacina, né, do tétano, no período entre aí mais ou menos 5 anos, não precisa receber a vacina nem soro. Para quem não sabe, a vacina do tétano tem uma duração em média de 10 anos, né? A gente toma quando é pequeno. E aí é importante reforçar, né? Agora na idade adulta, tá bom? E, gente, basicamente é isso, né? Obrigada a vocês pela atenção, realmente. E qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou disponível, né? Podem contar comigo. Lá no nosso drivezinho, né? Eu deixei o livro do André Assen, tá? Que é só de traumatismo dental alveolar pra vocês. Cheiro!